Meus irmãos, vamos lá. 2 Samuel capítulo 3. Vamos só reler aqui o versículo de número 3. E o terceiro Absalão. Somente isso, diga. E o terceiro Absalão. E o terceiro Absalão. Irmãos, antes de nós entrarmos, soltou, né? Antes de nós entrarmos da palavra, eu ia transmitir pelo YouTube hoje, mas o Espírito de Deus fala ao nosso coração, né? Tem alguns testemunhos que a gente gostaria de contar, que hoje não dá tempo, de coisas que Deus fala ao nosso coração aqui. Deus confirma. Bom, Edson, lembra de um que aconteceu na sexta semana passada, né? Algo que Deus falou ao nosso coração e Deus trouxe a resposta, a providência do que a gente precisava para ajudar alguém exatamente na hora, né? Na hora, foi um negócio glorioso. E eu ouvi no meu coração hoje para não transmitir pelo YouTube, transmitir pelo Face de novo. Então vamos lá. Estamos transmitindo pelo Face. Que Deus ajude que essa palavra alcance alguém. Confesso aos irmãos que transmitindo estou, mas um tanto preocupado, irmãos, porque ontem, pastor Anderson ontem passou em casa, deu uma carona, nós fomos lá para a sede, participar do culto de ensino. Eu louvei a Deus por ter ido. E ontem aconteceu um negócio que não é sempre que acontece não, irmãos, de estar ouvindo a palavra, ouvindo a pregação, e no meio da prédica, o Espírito de Deus fala algo ao nosso coração. E ele falou algo, irmãos, totalmente diferente, totalmente fora daquilo que estava sendo ministrado. Enquanto eu ouvia a palavra que estava sendo pregada, o Senhor trouxe no meu coração, de repente, o nome Absalão. E começou a me vir à mente algumas coisas que eu quero compartilhar com os irmãos. E esse assunto ficou à noite no meu coração. Acordei de madrugada pensando nesse assunto. Fui para o serviço pensando nesse assunto. Cheguei lá no tempo que eu anotei algumas coisas que estão aqui. E passei o dia pensando nesse assunto. Mas é um assunto que em certo momento talvez seja um pouco grave. Vou tentar deixar da maneira mais singela possível. Talvez não, né? Talvez seja só impressão minha, mas vamos lá. Irmãos, Deus, Ele está trabalhando o tempo todo para que nós tenhamos um caráter moldado segundo o caráter de Cristo, para nós sermos integrantes do reino. Todos nós que professamos o nome do Senhor Jesus, estamos sendo treinados, irmãos, para absorvermos a semelhança de Cristo, a imagem de Cristo. A Bíblia diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo, ou é 16 ou 18, não me recordo bem agora. A Bíblia diz assim que nós refletimos como que um espelho em nossa face a glória de Deus, e nessa glória nós somos transformados, ou melhor, na imagem de Cristo nós somos transformados de glória em glória. Preste atenção, meus irmãos, não vai fazer parte do reino eterno qualquer cristão que professe o nome do Senhor Jesus, mas que não tenha as características do Senhor Jesus, que não seja parecido com Ele. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Não é por enquanto, não se preocupe, não é bronca isso não, é meditação na palavra. E nós somos moldados, irmãos, dia a dia, para nós irmos adquirindo essas qualidades do reino. Agora, uma notícia que às vezes te deixa um pouco assustado. Irmãos, Igreja de Cristo, não há como nós sermos moldados na imagem de Cristo, nessa imagem eterna, como habitantes do reino, se não for através de processos dolorosos. Eu ouvi esses dias atrás, um comentário, alguma coisa na internet, sobre como o diamante é formado, né? Diamante é carvão que passa por um processo de pressão absurdo, tremendo, e aquela matéria aparentemente desprezível por conta da pressão que sofre, se transforma no valioso diamante. Aleluia. Vocês estão entendendo isso, irmãos?
Aleluia. O que essa palavra veio falando no meu coração desde ontem à noite ali no templo sede é que nós somos convidados a suportar a pressão. E os habitantes do reino, irmãos, não é claro que esse assunto é fácil, é até certo ponto fácil de falar, e nem um pouco fácil de colocar em prática. Porque eu vou dizer uma coisa para os meus irmãos, como ensinador da palavra, como pastor, né, como homem de Deus, falar em certos momentos é muito fácil, colocar em prática não é nem um pouco fácil. E quando a gente fala de nós temos as características do reino e passarmos por processos dolorosos, nós estamos dizendo, irmãos, que nós vamos enfrentar coisas que vão tirar o nosso fôlego, às vezes tirar o nosso sono. Jovens passam isso nos seus relacionamentos. Todo jovem, irmãos, vai passar por esse processo de ter relacionamentos que não vão dar em nada e vão sofrer com isso. Eu lembro quando meu pastor na minha juventude disse, Marquinhos, ele me chamava Marquinhos, pastor Júlio César, grande homem de Deus. Ele falou assim, ele mais a pastora Zélia, Marquinhos, Deus vai começar a te moldar, você é um jovem ainda, era bem molecão na época, Deus vai começar a te moldar, e uma das coisas que Deus vai usar vão ser as decepções nos relacionamentos. Você vai se decepcionar, porque você vai gostar de pessoas e essas pessoas vão te ferir. Irmãos, e como aquela palavra foi verdadeira. Mas depois que eu passei por aqueles processos, eu falei, pronto, agora já estou pronto. Mas, irmãos, não estava pronto não. Eu só tinha vencido um processo. Hoje eu estou com 59 anos. Meu Jesus amado. 59 anos, meus irmãos. E eu digo para vocês, os processos sempre existem. Por quê? Porque o Senhor tem interesse que nós tenhamos as características do reino. Quem não tiver a característica do reino, não vai entrar no reino. A grande verdade é essa. Mas, o que isso tem a ver com esse assunto aqui? Vamos lá. O que isso tem a ver é o seguinte. Quando o Senhor falou ao meu coração ontem sobre Absalão, quando veio ao meu coração o nome dele e a história dele, veio algo que havia na vida de Absalão que contradizia os dons que Deus lhe havia dado. Mas vamos lá, vamos falar de história um pouquinho. Irmãos, eu posso tirar esse paletó aqui? Porque está meio quente. E assim eu fico diferente. Opa, obrigado. Assim eu fico diferente nos vídeos, porque eu estava vendo todos os meus vídeos, eu estou de preto. Não tem miséria todo, né? É o que tem. Glória a Jesus. Volta e meia vem aquele terno verde, que eu não sei se é verde, se é. Que cor que é lá. Com misericórdia. Vamos lá. Irmãos, quem era Absalão? Absalão, o seu nome, na verdade, é a junção de dois nomes. Av-Shalom. Av no hebraico é pai. Shalom, os irmãos sabem, é paz. Então, Av-Shalom quer dizer pai de paz, ou pai da paz. É interessante falar sobre isso, porque se o seu nome é pai de paz, ou pai da paz, tudo que nós poderíamos esperar na vida de Absalão é que ele fosse um homem que ministrasse concordância, paz, entrosamento, perdão, e assim, reconciliação e assim por diante. E nós vamos ver, meus irmãos, que apesar de Absalão ter recebido um dom maravilhoso de Deus, e nós vamos comentar alguma coisa sobre isso, ele infelizmente caminhou pelo caminho oposto, justamente o oposto do seu nome. Se o seu nome queria dizer pai de paz ou pai da paz, ele agiu justamente no caminho oposto. Mas vamos lá. Como é que Absalão surgiu na história? Nós não sabemos, a Bíblia não nos dá parâmetros, irmãos, para entender como aconteceu a união de Davi com uma mulher chamada Maacá. É interessante que o significado de Maacá quer dizer comprimir, apertar, mas isso daí nós vamos entrar no mérito aqui, porque para a gente não ficar devagando. Essa história está registrada no capítulo 2, versículo 3, nós lemos. Davi contrai matrimônio, recebe para si como esposa essa mulher. E quem era essa mulher? Ela era filha de um homem chamado Talmai, ou Talmai, que era rei em um pequeno reinado chamado Gesur.
Nós não temos muitos detalhes dentro da Bíblia, aliás, bem poucos detalhes. Nós não sabemos como essa aliança se formou, por que ela se formou, por que houve esse casamento. Se Davi simplesmente olhou e achou bonito, provavelmente não, porque Davi, irmãos, como um homem extremamente inteligente em termos de política, ele estabeleceu alguns relacionamentos com outros reinados para fortalecer o seu reino. E muito provavelmente ele tenha se casado com uma filha de Talmai, Maacá, justamente com esse interesse, fortalecer o reino e manter a paz nas fronteiras, e assim por diante. Quando se juntavam as famílias, os reinos se juntavam e aí havia o entrosamento, muito provavelmente por conta disso, menos probabilidade de ter guerras. Agora olha só, irmãos, Davi se casa com Maacá. Maacá era apenas uma de suas esposas. Nós lemos lá, agora há pouco no texto que nós lemos, Davi tinha várias esposas, mas Maacá deu a ele um filho, irmãos, com uma característica única. E eu vou perguntar para os crentes são bons de Bíblia aqui, eu sei que vocês vão responder logo de cara, mas vamos lá. Irmãos, Maacá deu a Davi um filho que tinha uma característica única, que a Bíblia diz que igual a ele não houve nesse aspecto. Qual era a característica que Absalão recebeu? Oi? Beleza. Mas daí alguém fala, pastor, mas isso é dom de Deus? Irmãos, quantos receberam o dom da beleza aqui? Glória a Jesus, todos nós, né? Não se desfaça, crente. Não se desfaça, viu? Você pode ter cara de bolacha traquina, mas quando você olhar no espelho, você fala, eita coisa linda, é a imagem e semelhança de Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque muitas vezes nós nos desfazemos porque não temos o pensamento de Deus acerca de nós. Muitas vezes nós adotamos para nós, um parênteses aqui nessa meditação, nós adotamos para nós o pensamento do mundo, e o pensamento do mundo é desfazer, diminuir. Mas o pensamento de Deus não, irmãos. Deus pode olhar para qualquer um de nós aqui, Deus não vai falar, que cabra feinho. Deus vai falar, eita, que coisa linda, meu filho, ó meu filho, ó meu filho, ó meu filho, é minha filha. Porque Ele nos fez imagem e semelhança dele. Vocês estão entendendo isso, irmãos? E a primeira palavra que eu tenho ao teu coração nessa noite é, não se diminua. Ah, pastor, mas falam para mim que eu sou feio. Problema de quem fala, irmão. Irmão, já falaram tanta coisa para mim. Meu Jesus amado, tanta coisa que eu ouvi dentro da igreja, no meio da minha casa, até no meio da minha família, muitas vezes escapava uma coisinha ou outra, mas irmãos, escapa, porque família, justamente por causa do amor, muitas vezes fala uma coisa, né, e não sabe o efeito que muitas vezes é nefasto, negativo. Mas a grande verdade é que o Senhor nos sustenta se nós deixarmos que o Espírito de Deus gere em nós o entendimento acerca de nós mesmos, acerca da visão de Deus, ou seja, se veja como Deus te vê, amém? Mas vamos lá, irmãos. Absalão recebeu o dom da beleza. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia diz que esse homem era tão belo, segundo Samuel, né? Segundo Samuel, vamos ver se é isso mesmo, 14, isso, lê para nós, pode ler. Não havia, porém, em todo Israel homem tão belo e tão aprazível como Absalão. Desde a planta do pé até a cabeça não havia nele defeito algum. Irmãos, olha como que a Bíblia é cuidadosa nos detalhes. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não tinha nele defeito nenhum. Irmãos, é só você pensar, se você tirar o sapato agora, você vai dizer, meu pé é maravilhoso? Irmão, tem gente aqui que esconde, ninguém sabe qual calcanhar, está tudo rachadinho, né? A unha com fundo. Mas, apesar de eu deixar assim um tom meio jocoso, mas o que eu quero dizer é que a Bíblia está dizendo, irmãos, que se você olhasse no pé de Absalão, o pé do homem era bonito. A sola do pé do homem, irmão, aquela sola perfeita. Eu não sei, vigia, mas não tem moça que tem uns pés bem finos também, vamos dizer. Irmãos, brincadeiras à parte, pensa num homem
bonito, irmão. Você olhava no físico dele, o camarada era atlético. O cabelo dele, a Bíblia diz que ele cortava o cabelo de ano em ano e dava o peso de 200 o quê? 200 ciclos. 200 ciclos. Eu não tive cuidado de ver quanto isso pesa em quilos. Se alguém puder ver aí na internet, 200 ciclos. Irmãos, ele cortava uma vez por ano o cabelo. E era aquela cabeleira tremenda, né? Quando você olhava para ele, você olhava, você viu o quê? A beleza de um rei. O homem é perfeito, é bonito. Olha esse cabelo bom, parece um leão. Essa juba, o camarada, a feição dele denota autoridade. E aí alguém pode falar, pastor, ele foi privilegiado. Sim, irmãos, ele foi privilegiado com um dom natural, um dom de Deus, que era o dom da beleza. E agora o que eu quero dizer para você é o seguinte, irmãos, quando Paulo escreve para Timóteo assim, ó, desperta o dom que é em ti, ele não estava falando de um dom natural, estava falando de um dom espiritual. Tanto que ele diz assim, ó, desperta o dom que é em ti, o qual te foi dado com a imposição das mãos pelo presbitério. Ele estava falando para Timóteo, Timóteo, você recebeu, além dos dons naturais, você recebeu um dom espiritual que lhe foi dado através da oração dos homens de Deus. Quando os homens de Deus colocaram a mão sobre a tua cabeça, você recebeu algo, e você tem deixado esse algo de Deus dormente, e ele diz, desperta o dom que é em ti. Oi, pastor. Oi, já passa a palavra. Pode falar. Os 200 ciclos aí, ou 200 ciclos não, Sim. aqui, né, substantivo masculino, unidade principal do peso ou medida, ouro de 1 a 10 mil, de 1 talento, igual a 220 grãos, ou se fosse de prata, de 1 a 3 mil, de 1 talento, igual a 132 grãos. Não, mas 2,3 kg. 2,3 kg. Aqui está escrito 2,4 kg. 2,3 kg, 2,4 kg, irmãos. É muito cabelo. Imagina você cortar cabelo para dar 2,4 kg de cabelo. Parece, é muita coisa, né? O homem tinha bastante cabelo. Mas o que eu quero dizer com tudo isso, antes de eu continuar, Daniel, fala, Daniel. Precisamente seria 2,280 kg. Eita glória, hein? 2,280 kg. Sentiu autoridade aí, né? Deus abençoe, Daniel. Coisa boa, é isso aí, moçada. Irmãos, o primeiro ponto que eu quero colocar, antes da gente entrar por aquele preâmbulo que eu coloquei aqui no começo, que é a introdução, é o seguinte. Absalão recebeu um dom, e esse dom, irmãos, o colocava em destaque. As pessoas olhavam para ele e falavam, esse homem tem que ser rei, o homem é bonito demais, o homem é perfeito, o homem é atlético, o homem tem autoridade, o homem tem presença. Era um dom, era um dom. E quando eu digo para a igreja, trazendo para o lado espiritual, Paulo escrevendo a Timóteo dizendo, desperta o dom que é em ti, irmãos, quanta coisa na obra de Deus não tem acontecido por conta de pessoas que estão tanto com os dons espirituais quanto com os dons naturais dormentes. Você pode não ter o dom da beleza de Absalão. Por exemplo, irmãos, quando nós falamos de Jó, qual era o dom que Deus deu a Jó? Riqueza. Quantos aqui tem o dom da riqueza? Mas além da riqueza, Deus deu outro dom para Jó. Qual foi? Paciência, perseverança. Jó é um homem que enfrentou as provações, mas ele enfrentou sempre reto, justo, temendo a Deus, não pecando contra Deus. Recebeu riqueza, mas também recebeu paciência, dom natural e um dom espiritual. Se nós falarmos de Davi, Davi tinha o dom da beleza? Não. Davi não tinha o dom da beleza, irmão. A Bíblia diz que ele era de gentil aspecto. Sabe o que é isso? Me permita aqui uma interpretação bem. Irmãos, de gentil aspecto quer dizer o seguinte, é o bonitinho. É o bonitinho. Quando a gente fala que alguém é bonitinho, o que a gente está falando? É o feio disfarçado. Davi não era feioso, mas senão eu vou me contradizendo aqui que eu estou dizendo, que estou tentando ensinar os irmãos. Mas ele não tinha o dom da beleza. Muito pelo contrário, Davi recebeu um outro dom. Vamos falar dos dons que Deus deu a Davi, os espirituais e os naturais. Davi era um ótimo poeta, né? Era poeta, era músico, era luthier, ele fabricava instrumentos. Pronto, Davi recebeu o dom, é até perigoso falar isso aqui que alguém vai se escandalizar, mas Davi recebeu o dom de guerrear.
o gigante estava lá, vem, traz um aí para mim, que vamos enfrentar aqui os filisteus ali, e Golias estava lá esbravejando, e todo o exército de Israel com medo. Chega o Davi, irmãos, que não era altão, não era cabeludão que nem Absalão, não era bonitão que nem Absalão, não era atleta que nem ele, só que ele era provavelmente cabelo vermelho, cabelo ruivo, tá? Provavelmente, né? Dizem alguns estudantes que ele tinha algumas sardas no rosto, ele tinha um rosto sardento e tinha aquela carinha de invocadinho, né? Ele chega lá, o que esse camarada está falando aí? E o rei falou que se alguém for lá, tiver coragem de ir lá enfrentar ele, vai dar a filha dele por esposa e ainda vai perdoar todos os impostos a ele. Fala, deixa comigo. Por quê? Tinha a chamada, a graça de Deus para guerrear. Vocês estão entendendo isso, irmão? Olhe para quem está do seu lado, por favor, diga assim, ó. Procure enxergar os dons de Deus na sua vida. Então, provavelmente a beleza de Absalão foi adquirida da mãe. Esse Davi não é bonito. Irmãos, é um mistério, né? É um mistério. Por exemplo, quando você olha para o Elian, para a Thalita, você vê tanta beleza, irmãos. Você vê, eles puxaram essa beleza tudo de mim. Glória a Deus para você. Estou brincando, puxaram da mãe, né? Perfeitamente. Aí o pastor Anderson falou muito bem. Irmãos, essa questão, irmãos, tudo é dom de Deus, porque ó, tem nomes que eu não posso citar aqui. Tem alguém aí no mundo da televisão aí no Brasil, duas pessoas lindíssimas, irmãos, que geraram um rebento. Não vou falar se é homem ou mulher para não ofender ninguém. Irmãos, essa pessoa que nasceu, essa criança que nasceu com sérios problemas, não de raciocínio muito bom, inteligentíssima pessoa, só que nasceu com alguns defeitinhos no rosto, vocês estão entendendo? Mas o pai é perfeito, o rosto perfeito, a mãe lindíssima. Irmãos, tudo é o controle de Deus. Que Deus olha para você e fala assim, irmãos, Davi não era aquela belezura, mas o que acontece? Deus falou, eu vou dar o homem mais bonito da história da Bíblia, vai ser filho de Davi. E a Bíblia diz, irmãos, com respeito ao Absalão, que era mais bonito, mais belo, e não tinha o outro igual a ele. Vocês estão entendendo isso? Agora, beleza é dom de Deus, riqueza, a própria Bíblia diz no livro de Provérbios, é dom de Deus, guerrear é dom de Deus, evangelizar é dom de Deus, pastorear é dom e é chamada de Deus, pregar avivalista, que nem irmãos, eu queria ser pregador avivalista desde a minha juventude. Eu falei, Senhor, eu quero ser avivalista. E um dia o meu pastor, eu lembro direitinho até hoje, irmãos, lembro, eu estava com ele, saímos da aula de teologia, estávamos na frente da casa de um professor de teologia chamado Jeová Batista dos Santos, um homem usado por Deus tremendamente. E a gente estava esperando, não sei se ele ou se a irmã dele, alguma coisa que ia acontecer ali. E aí o pastor Julinho falou assim, Marquinhos, você já sabe qual é o dom que Deus te deu? Eu falei, eu não sabia, era muito novo, não sabia. Estava assim, acuado aquele negócio, né? Estava envolvido na obra, mas não sabia. Eu falei, pastor, eu ainda não sei. Mas no meu coração eu dizia, tomara que seja pregador daquele do reteté, né? Canela de fogo. Aí o pastor Julinho falou assim, Marquinhos, você não sabe, mas eu sei, Deus te deu o dom para ensinar a igreja. Eu fiquei bravo. Eu fiquei, ensinar nada. Irmão, eu tentei várias vezes entrar no só me arrebentei. Por quê? Porque não é o dom de Deus, não é a chamada. Então invista naquilo que Deus lhe tem dado. Amém? Mas vamos lá, irmãos, apesar de ele ter tudo isso, o que eu quero dizer, Absalão era um homem que era cortejado, era um homem que era admirado, era um homem que era respeitado por sua beleza, por ser filho do rei, por ter a aparência de um rei, né? Quando as pessoas olhavam para Davi, olhavam para Absalão, falavam, meu Deus, esse daí vai ser o nosso rei. Só que não seria, porque Deus tinha um novo propósito. Contudo, irmãos, vamos lá, vamos falar sobre o caráter sendo formado. Absalão escondia dentro de toda aquela beleza, dentro do seu coração, ele escondia um sentimento que lhe foi destrutivo. Por quê? Isso começa a se manifestar. A Bíblia diz que ele tinha uma irmã chamada Tamar.
e um meio-irmão. Por que meio-irmão? Porque era filho de Davi, mas não era filho de sua mãe. Era filho de Davi com outra esposa, chamado Aminon. Os irmãos conhecem a história, mas vamos repetir aqui, pregar. Não precisa ficar contando histórias, os irmãos vão ficar com sono, porque os irmãos conhecem a Bíblia. Mas só para ilustrar, a Bíblia nos fala que esse Aminon, irmãos, ele tinha sérios problemas de personalidade. Não é personalidade, né? É a palavra, mas tinha de caráter, é bem isso. Aminon tinha problemas de caráter. Por quê, irmãos? Porque ele se apaixonou pela sua própria irmã. E ele desejava estar com Tamar de tudo quanto é jeito. Quem está entendendo, diga amém? Amém. Irmãos, e ele ficou todo chororó, todo tristoso, né? Se é que existe a palavra tristoso, mas a Bíblia diz que ele tinha um amigo mais perverso. Irmãos, aqui eu vejo uma lição de Deus. Cuidado com pessoas que te incentivam para o erro. Cuidado com amigos que te incentivam ao pecado. Luciano, cadê o Lu? O Lu está ali. O Lu fala que há tempos atrás, eu vou falar isso aqui, ó. Há tempos atrás, ele soube de uma situação de alguém que falava, no meio do contexto dos crentes, dos jovens, falava assim: quando você pecar, não precisa confessar. É só você pedir perdão para Jesus que está tudo certo. É verdade, não é? Irmãos, esse tipo de amizade destrói a vida de crentes, destrói a vida de jovens, porque destrói princípios da palavra. A própria Bíblia diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e oreis uns pelos outros, para que sabeis. Pecado sem confissão, irmãos, vai dar ruim, vai dar problema. Vocês estão entendendo? Agora olha só, Absalão tinha um amigo tão perverso ou mais perverso, desculpa, Absalão não, Aminon tinha um amigo tão perverso ou mais perverso que ele, e chega e diz o seguinte: Aminon, o que você está com essa cara triste aí, rapaz? É que eu estou afim aí, tá? Dessa menina aí, ó, estou afim da minha meia-irmã. Se fosse um amigo de verdade, ele ia falar: rapaz, tu cria vergonha na tua cara, rapaz. Como é que negócio é esse de se apaixonar pela irmã, rapaz? Isso é perversão, isso é demônio, isso é coisa de fera, que vergonha. Vamos para a oração, vamos para a presença de Deus, vamos pedir para alguém, o sacerdote, oferecer sacrifício para você, senão você vai perecer na eternidade aí, rapaz. Não, mas o que aquele amigo fez? Não, rapaz, faz o seguinte, ó, a ideia aqui, ó. Fala que você faz de conta que você está doente, fica todo de ururu em casa. Quando alguém perguntar, você fala que você está doente e você pede para mandar Tamar ir lá te ajudar, servir, preparar alguma coisa para você. A hora que ela chegar, vocês dois sozinhos, você fica com ela. A palavra do tempo de hoje, né? Fica com ela. E assim ele fez, irmão, se disfarçou de doente, pediu para chamar a sua irmã. Quando a sua irmã veio, que estiveram só dentro da casa, ele se levanta do seu leito e força. Quando a Bíblia diz forçou a Tamar, a sua irmã, a Bíblia está falando o seguinte: que ele praticou o ato, além do ato de incesto, ele praticou o ato do estupro, estuprou a própria irmã. Mas olha só, irmãos, depois que ele faz isso, a Bíblia diz que o amor, que não era amor, era paixão, era desejo, né? Desejo físico, aquilo que ele sentia por ela. Olha, a Bíblia mostra todas essas podridões para nós, para dizer como é a natureza do ser humano, irmão. Principalmente a natureza do ser humano, sem ser moldado pela ação de Deus na sua vida. A Bíblia diz que aquilo que ele sentia se tornou o oposto. E do jeito que ele amava antes, ele acabou de praticar o ato e já ficou enojado. Ficou com nojo da menina. Nossa, da menina. Aí a menina falou: mas, meu irmão, esse último ato seu é pior do que o primeiro. Você já errou, você fez loucura em Israel, agora você vai me rejeitar? E ele falou: some daqui. Sumiu. Irmãos, e aí entra Absalão novamente na história. Absalão, quando sabe daquilo ali, ele não fez estardalhaço, ele não pegou da espada, ele ficou calado. Quem sabe até balançou a cabeça. Só que no seu coração aquilo entrou e não saiu mais. A beleza que ele tinha, irmãos, que era um dom glorioso que Deus deu para ele, que poderia ter sido usado de uma maneira tão sábia, foi a partir daquele momento usada para esconder
aquilo que estava corroendo o seu coração, que era ódio pelo seu também meio-irmão. Vocês estão entendendo isso? Ele pega Tamar, a sua irmã, leva para casa, cuida da sua irmã. Só que daí, irmãos, passa um ano, ou desculpa, um mês, 2 meses, 4 meses, pouquinho, meio ano, 6 meses. Aí Aminon já esqueceu. Aminon está já curtindo a vida, está lá em outra já, está nem aí. Tamar já começou a se recuperar, já começou ali a se levantar a cabeça e cuidar da vida e tal. Mas dentro do coração de Absalão estava: vai ter troco. Mas pastor, o que isso tem a ver com Deus formar em nós o caráter? Irmãos, caráter. A palavra que veio no meu coração de forma muito clara é: muitas vezes, sem perceber, nós guardamos dentro do nosso coração sentimentos de vingança. Muitas vezes a gente nem percebe direito, mas dentro da nossa mente, do nosso coração, existe um desejo de ver alguém se dar mal só porque nos feriu em determinado momento da vida. E eu vou dizer uma coisa para vocês: para nós queremos entrar no reino de Deus, irmãos, que estamos sendo formados conforme o caráter de Cristo, estes tipos de sentimento tem que ser rejeitado. E eu falo, irmãos, porque eu digo para vocês, eu já vivi experiências, estou lembrando de pessoas aqui, estou lembrando de nomes aqui, que durante muito tempo eu falei: Jesus, esse cara tem que se lascar, tem que se arrebentar, porque pecou e pecou feio, tocou onde não podia tocar. Mas todas as vezes que eu medito na palavra, o Senhor diz assim: se você quer ser cidadão do reino, você tem que deixar isso sair da tua mente e do teu coração. Eu não sei até onde essa palavra vai nesta noite, irmãos, por que Deus está dirigindo desta maneira, ou pelo menos o Espírito Santo está nos conduzindo a agir dessa maneira, mas eu sei de uma coisa: há crentes abençoados, gente de Deus, gente que tem graça, chamado de Deus, e que muitas vezes está com a sua vida travada, o seu ministério amarrado, a sua vida amorosa com problema, a sua vida profissional em decadência, a sua vida emocional e psicológica sendo destruída, simplesmente porque está guardando dentro do seu coração um sentimento, nutrindo um sentimento. Vai chegar o tempo e alguém vai receber o troco. Olha para esse crente que está do teu lado e fala assim: ô crente, você é cidadão do reino, esquece a mágoa. Diga para esse crente: esquece ressentimento. Jesus, irmãos, lá na cruz do Calvário, suportou o peso dos pecados de todos nós. E mesmo sabendo, sentindo o peso do pecado de todos nós, Jesus não conseguiu, graças a Deus essa palavra, Jesus não conseguiu, irmãos. Na verdade, Jesus não conseguiu. O diabo não conseguiu fazer com que Jesus sentisse o mínimo de ressentimento contra qualquer um de nós. Pensa nas coisas que você já fez, crente. Ah, pastor, eu não fiz nada, eu sou nasci na igreja, minha vida é santidade pura. Essa conotação que você está usando do Absalão, chega lá quando aquele dia está conversando, o discípulo lá: quem é que manda fogo do céu, Senhor? Pronto. Vocês não sabem de que espírito vocês são. Misericórdia, né? Os discípulos já queriam que o Senhor, querendo mostrar fé, né? Senhor, é só falar no aspecto e desce fogo aqui. De tomar uma bronca de Jesus, né? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Que é isso, gente? Eu não vim para destruir, eu vim para construir, edificar, perdoar, salvar, edificar, reconciliar. Amém? Eu sei, irmãos, que essa palavra tem endereço no coração de alguém. Se não aqui, alguém que vai estar nos ouvindo. Porque a palavra falou forte ao meu coração. E não pense que eu estou isento. Não estou não. Porque eu estou falando e estou lembrando de coisas que muito tempo ficam no meu coração. E eu saio olhando e a pessoa subindo, e eu ficando, e a pessoa subindo. Viajou pelo mundo, pregou para lá, para cá, e todas as vezes que eu olho para o camarada, a única palavra que vem no meu coração é perverso, mentiroso e imoral. Mas daí a palavra de Deus entra dizendo o seguinte: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está de pé ou cai. Mas quem é você para julgar o servo alheio?
Eu falei, tá bom, Jesus, então tá bom, então eu não posso nem. Não pode. Se você quer entrar no reino, deixa o seu coração limpo. Aonde você estava quando eu construí o muro? Muito bem. Vamos lá, irmãos. Tá. Vou perguntar só para os oficiais. Quanto tempo se passou até que Absalão conseguiu colocar sua vingança em prática? 2 anos. A mulherada aqui é tudo fera, meu filho. Tudo fera, tá pensando o quê? Fala assim, ó, faz assim, 2 anos. 2 anos. Irmão, parece que é pouco tempo, mas 2 anos escondendo um sentimento de vingança, ele foi esperando. Passou, todo mundo esqueceu, até não esqueceu. Quando todo mundo esqueceu, Absalão falou, agora é a hora. E o que ele faz, irmãos? Meu Deus, 9 horas, eu preciso terminar. Ele faz um banquete, manda chamar Amnon, junto ali naquela festa e tal. Ele veio todo tranquilo, esqueceu o que tinha aprontado. Só que quem bate esquece, quem apanha não esquece, né? Diz o ditado popular. Mas para nós cristãos ou a gente bate, se a gente bate, ele não pode esquecer, tem que pedir perdão. E se a gente apanha, tem que esquecer e perdoar. É complicado, mas é o caminho da fé. A Bíblia diz que ele não chega e aí Absalão fala, seu servo, mata o rapaz, e assim ele mata. Irmãos, eu não posso mais me delongar, queria falar toda coisa, mas ainda tem que ler um versículo. Mas vamos resumir. Sabe como termina essa história? Depois que ele mata o seu irmão, ele foge para a casa do seu vô. Ele vai lá para Jesus, onde estava Talmai, o pai de sua mãe. Ele fica lá mais, se eu não me engano, mais 2 anos, né? 3. Mais 3 anos. 3 anos lá. E Davi, irmãos, fala, não quero nem saber, deixou para lá. O Davi era meio desligado, que você gosta de filho. O Davi tinha um monte de dom, mas um dos dons que ele não tinha era o dom de ser um bom pai. Era o homem segundo o coração de Deus, mas Davi, como pai, falhou bastante. Ele deixou o seu filho lá 3 anos, não foi visitar, não foi tratar, não foi corrigir, deixou Deus lá. Até que Joabe chega e fala o seguinte: ô majestade, teu filho está lá, pai, não tem cabimento isso, é o teu filho, tem que trazer para cá. Aí ele fala, manda buscar. Daí, estou resumindo aqui. Ele traz, Joabe vai lá, traz Absalão de volta para a cidade de Davi. E ele fica ali mais 2 anos. Agora sim 2 anos, né? 2 anos sem ver a face do rei. Irmãos, 3 anos lá o pai não deu atenção. Chega, estou na cidade, 2 anos, mas não vejo o rosto do meu pai não me procura, não fala A, não fala B. Aí aquele coração de Absalão, irmãos, que era um coração que guardava rancor, começou a falar o seguinte: deixa estar, meu pai também vai se ver comigo. E sabe o que ele faz, irmão? Ô crente, cuidado com quem tem conversa boa, cuidado com crente, conversa macia, cuidado. A Bíblia diz no livro de Provérbios assim: as palavras do linguareiro descem até o íntimo do ventre, que é gostoso de ouvir, né? Quando alguém quer falar alguma coisa, diminui os outros, dá essa impressão que está aumentando a gente, mas não está, não, irmãos. Está te envenenando, cuidado. E ele começa a fazer o seguinte: irmão, aquele homão bonito, aquele cabelão, aquele porte físico, aquela cara com autoridade monárquica, né? Ele chega, o rei está lá, o palácio está lá. A Bíblia diz que ele vai para a porta da cidade. Ele vai para a porta da cidade, chega lá. Quando vem as pessoas para poder procurar o rei para tratar algum assunto, sabe o que ele faz? Pode vir aqui, com a voz enfoscada, aquele rosto maravilhoso. Pode vir aqui, eu vou tratar o seu caso. Eu sou Absalão, filho do rei. E aí, irmãos, ele vai tratando os casos do povo. E a Bíblia diz que à medida que ele vai tratando o caso do o povo chega e, em vez de gastar um tempão para ir lá no palácio, protocolo, esperar fila, lá na porta da cidade já está o filho do rei atendendo. E ele vai com isso, em meio que resolvendo os problemas, mas a grande verdade é que com isso ele vai furtando o coração, roubando o coração do povo. Como assim roubando o coração do povo? O povo que admirava Davi e que não tem a atenção de Davi, agora está olhando para Absalão, aquele homem perfeito, belíssimo, né, dando atenção, e ele começa a fazer o quê? Peraí, é com esse camarada que eu quero estar, é com esse cara debaixo da mão desse homem que eu quero andar, que esse daí trata bem, esse cuida bem, esse que dá atenção. Vocês estão entendendo, irmãos? Sim. E o que acontece depois? Eu vou terminar, não dá tempo de ler tudo aqui, falar tudo. Olha, um monte de coisa aqui, mas a gente enrola muito, nem todo tempo.
Irmãos, a Bíblia diz que o final dessa história é que Absalão se levanta numa rebelião, depois que ele furta o coração do povo, ele se levanta numa rebelião contra o rei Davi. E essa rebelião foi tão forte que ele junta generais do exército, ele junta sacerdotes, ele junta o conselheiro. Tinha um outro magoado com Davi que estava lá no meio também, né? Aitofel, se eu não estou misturando as histórias aqui, estava lá também. E Davi, irmãos, teve que fugir da sua casa com toda a sua família, com tudo que ele podia levar, ele levou embora para evitar o confronto, porque Absalão se levantou com tal ira contra o seu pai que ele estava disposto a guerrear e destruir o seu próprio pai. Estão entendendo isso, irmãos? Por quê? Porque ele deixou dentro do seu coração um sentimento negativo. E eu quero terminar essa palavra, depois nós vamos ler 2 versículos aqui, vamos terminar porque o tempo já não permite mais. Irmãos, se nós queremos ter em nós as características do reino, temos que guardar, a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Estão entendendo isso? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu queria hoje ministrar uma palavra, eu nem imaginava que viria tantos irmãos assim, que eu ministrar uma palavra para vocês dar glória a Deus, e daí na outra quarta vocês iriam tudo de novo, mas foi o que Jesus me deu, irmãos. Eu penso que tenha sido o Senhor, né? Porque foi por oração. Essa madrugada eu orei a Deus. Senhor, me dá certeza que essa é a tua palavra. Vamos lá, para a gente ir embora. Salmo 37, versículos 8 a 13. E alguém já deixa aberto no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 19 a 21. Salmo 37, de 8 a 13. Deixa a ira e abandona o furor. Eita, ô pastor Daniel, o que é para deixar aí? A ira E abandonar o quê? abandonar o furor. Isso, vai embora, pode ler. E não te indigne para fazer o mal, Meu Deus. porque os malfeitores serão desgarrados, mas aquele que espera no Senhor herdarão a terra. Herdarão a terra. Os que esperam no Senhor herdarão a terra. Glória a Deus. Se alguém te fez mal, se alguém te fez trouxe prejuízo emocional, espiritual, financeiro, não entra pelo caminho do desejo de vingança. A vingança pertence a Deus. Esse é negócio que só Deus, é Deus que tem que resolver isso aí. Deixa na mão de Deus. Seja cidadão do reino, deixa na mão do Senhor. Obrigado, pastor Daniel. Romanos 12, versículos 19 e 21. Não vos vinguei a vós mesmos, amado, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança e a recompensa, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. E não te deixeis vencer do mal, mas vencer o mal com o bem. Irmãos, se a gente segue o caminho da palavra, irmãos, quanta vitória nós vamos ter? Mas a gente faz o contrário, né? Alguém nos faz mal, a gente, em vez de fazer o bem, né? O que a gente quer, pastor Elias? Pastor Elias, poxa vida, pastor Elias deu fé, falou aquele negócio lá. Vou dar um jeitinho nessa situação. Vou dar um jeitinho. Misericórdia. Não vos vingueis a vós mesmos. Agora, Deus falou que a vingança dele, vamos para terminar. Deuteronômio 32, versos 41 e 42. Isso, 32 de Deuteronômio. Se eu afiar a minha espada se minha mão travada no cinto, retribuirei a vingança sobre os meus adversários e recompensarei aos que me odeiam. 42. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne, do sangue dos mortos e dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vingança do inimigo. Sabe quem está falando isso aí, irmãos? O próprio Deus.
A vingança me pertence, sou eu que faço. Só que Deus está falando, a hora que eu resolver tratar, é desse jeito aí. Então não põe a mão não, crente. Em nome de Jesus, tira a tua mão, mantenha o teu coração em paz, mantenha a tua mente firme no céu. Para com esse negócio, falou, fez, aconteceu, eu vou para cima, eu vou passar o rodo, eu vou na oração. Irmão, que negócio de oração de feitiçaria não serve, irmão. Deus não vai dar ouvido para esse trem, não. Fez até lembrar de um meme que tem aí na internet, né, do irmão orando, intercedendo pelo irmão que teve, acho que o milharal roubado, né? É isso? Senhor, acho que é brincadeira, só pode ser zoação aqui lá, mas gravaram o vídeo e está lá. Senhor, estou aqui orando pelo irmão fulano de tal. Ô Senhor, só sabe que o teu servo é teu servo, Senhor. Mas teve um bandido que entrou lá, Senhor, roubou lá a horta do teu servo. Ah, Senhor, pega esse. Aí começou a falar muito, mata esse, trucida ele. Meu Jesus, sangue de Jesus. Habitante do reino, irmãos. O habitante do reino, aquele que quer entrar no reino, tem que ter as características do reino. Esse é um assunto, irmãos, que dá para a gente ficar aqui pelo menos uns 6 meses falando, e eu não falo isso com arrogância não. 6 meses falando sobre características do cidadão do reino. Nós estamos falando só uma. No coração não pode ter desejos de vingança. Desejo de vingança vai fazer você sair da sua posição, vai fazer você falar o que você não deve, vai fazer você fazer o que não precisa, e aí vai estar ruim, né? Muito bem, chega de falar que a hora já deu. Irmãos, vamos ficar de pé. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Pode cortar aí, pode cortar. Se Deus permitir, quarta a gente continua. Oi.